Scores, Alberto, scores! Era aí que eu ia perguntar. Yes! Mas eu espero viver mais de 100 anos. Ser eu a criar. Mas é que foi Fantástico! qual dedo? Dá uma pica do caraça. Alô malta, bem-vindos a mais um episódio do Luta de Artista, aqui no Clima Leve, com a única Mimicat. Uau! A única, é? Claro, Gostaste? sou a única, É verdade. não há mais ninguém como eu. Já não há mais ninguém como tu, é verdade, sim senhor. Olha, agora oficialmente, pela segunda vez já, mas bem-vinda. Obrigada. Obrigado por estares aqui, é um luxo ter-te aqui. E eu gostava de ir assim direto para o teu percurso, porque vou-te fazer esta pergunta, porque quero perceber, e depois vou logo para outra, que já vais ver qual é que é, porque eu acho que é super interessante. Mas explica-me, como é que com 9 anos gravaste a tua primeira música? O primeiro disco, na Primeiro verdade, disco. é o primeiro disco. Uau! Yeah. Não, então o que aconteceu foi, eu fui à escola, na festa de final da escola primária, eu fui cantar naquela festa grande que eles fazem com os alunos todos, É e com os clássica, pais e não sei o quê. Natal, para aí, ou assim. Não, Não era mesmo final, ok. imagina, em junho, julho, algures por ali, eu fui cantar o Chamar a Música da Sara, que na altura era o hit do momento, acho eu, ou pelo menos para mim era. E os meus e a minha mãe também cantou nessa festa, cantou o Child de minha mãe, nunca mais me esqueço. Nervosa e não sei o quê. Então, mas no final, muitos pais vieram ter com os meus, dizer, pá, tens de fazer alguma coisa com a miúda e tal, nananana. E lá lhes encheram a cabeça, até que a minha mãe, que nunca tinha percebido que aquilo para mim era uma coisa assim mais a sério, gostar de cantar. Tu não contavas anos nem nada? Ou seja, Eu cantava em casa, que para mim é um dado adquirido. Eu cantava em casa como qualquer criança canta. Claro. A única diferença é que se calhar eu era afinada. ok. Já Mas- tipo, naturalmente. Mas como a minha mãe era afinada, digo que para ela se calhar Também não não era uma ficou, coisa assim, que a super chamasse impressão- muita sim, atenção. Então eu acho que ela nunca tinha percebido bem que era uma coisa que eu poderia fazer com algum gosto e assim. Mas Também eram só 9 anos, não é? Ou seja, eram 9 anos yeah. e eu acho que na verdade nem eu sabia bem se gostava assim tanto de fazer aquilo. Isso era uma coisa que eu queria fazer para o resto da minha vida. Mas, nesse seguimento, lá fomos nós a ter com um contacto que nos passaram de um produtor muito conhecido na altura, que eu nunca vou revelar o nome em público. Há pessoas da minha vida privada que sabem Ok. quem Porque é. não correu bem depois a De relação. todo, Ok. claro, pronto. Mas o disco. realidade dura. Sim, o disco foi. Porquê? Porque os meus pais eram pessoas pobres, não percebiam nada da indústria da música e pronto, deixaram-se levar pela opinião de alguém que percebia. E essa pessoa, efetivamente, colocou-me na Sony BMG, foi o primeiro disco que foi editado por lá. Que foi depois a minha primeira editora como Mimicat, portanto foi muito engraçado. O círculo. Sim, Yeah. sim, foi muito engraçado. E então foi assim, pronto, e foi assim que começou a minha carreira, que depois teve ali em Águas de Bacalhau durante imenso tempo. E pronto, basicamente a minha pergunta 1.1 era essa, basicamente, porque tu gravas o primeiro disco com 9 anos, com 15 anos ou 14, não é? Sim. Vais ao Festival da Canção Sim. e depois com 38 explodes. Yeah. Pá, o que é que se passou aí no meio? Como é que. Eu não sei se isto costuma ser normal ou não nos artistas musicais, mas parece-me até uma carreira atípica em termos Para alguém que começou tão cedo, não é? Pois. Não, para mim há imensas questões. A primeira é tipo. Ai, faz, O força, teu hustle, chuta. como é que não, tipo, não desistes, continuas a ir atrás. O que é que não te fez, o que é que te fez não desistir, basicamente? Então vamos por partes. Vou-te responder então como é que acontece a história toda. Portanto, eu gravo o disco aos 9, aquilo, vou aos Big Show SICs da vida, portanto há de haver esse arquivo na SIC que eu ainda hei de ir resgatar. Eu estou à espera de fazer uma alta definição para me irem resgatar esses vídeos todos. Olha, já Portanto, olha, estiveste mais longe. Vou deixar a dica ao Daniel de Oliveira, quero fazer uma alta definição para me irem resgatar o vídeo do Buenaré, do Big Show SIC, essas coisas todas. Então fui fazer essa coisa toda. Aliás, eu conheci o João Baião, que hoje em dia adoro e com quem falo frequentemente, no Big Show SIC, porque eu fui lá cantar, levei os meus primos como bailarinos, portanto aquilo foi toda uma coisa. Então, isso acontece os primeiros meses, portanto, promo, sai o disco, promo e não sei o quê, e nós, ok, tipo, pronto, eu ia só, toda contente, e os meus pais a pensar, ok, pronto, isto vai dar em alguma coisa. Zero. Portanto, aquilo não dá em nada. São vendidos uns discos, sei que são vendidos uns discos para a Alemanha, não sei o quê, para uma editora qualquer que queria comprar por causa do projeto ser infantil, porque aquilo era um disco de canções tradicionais Ok. portuguesas em ácidos, em versões super dance e não sei o quê. Pronto. Uma proposta. Aquilo é hilariante, o disco é muito engraçado e a minha vozinha era mesmo daquela criança muito fofa, é muito engraçado. E então, os meus pais, tinha eu 11, acho eu, ligam à pessoa e dizem, olha, pronto, fizemos o primeiro disco, então agora se calhar fazíamos outro, pensávamos no que é que Como é vai que é? acontecer a Sim. seguir. Não, a sua filha agora já está lançada, portanto agora desenrasque-se. E os meus pais,
Então, mas como é que eu faço isso? Não conheces Claro. ninguém, não sabes ninguém. Então houve ali tipo uma data de voltas. Então fomos produzir com o produtor artístico e técnico que fez esse primeiro disco, não é? Que era outra pessoa, o outro foi só o produtor executivo. Que depois faleceu, portanto, uma data de dramas que aconteceram ali entre os meus 11 e os meus 13, 14. Depois aos 15 comecei a produzir com o Nuno Junqueira em Pombal, que era perto, porque eu sou de Coimbra. Ok. Portanto, o Nuno Junqueira estava ali perto, os meus pais lá procuraram e não sei o quê. Havia sempre aquela coisa dos produtores mais da música popular portuguesa. Eu dizia, mas eu não quero fazer música popular portuguesa, quero fazer outras coisas. Eu ouvia música pop internacional, portanto era aquilo que eu queria fazer. E gostava muito de escrever em inglês e cantar em inglês. E então, os meus pais lá vão ter com o Nuno. Então começo a produzir com o Nuno e já depois, sei lá, eu tive a produzir com o Nuno, eu acho que dos 15 até aos 18, talvez. E o Nuno um dia diz-me: olha, vamos ao Festival da Canção com esta música que era Um Mundo Colorido, que foi ele que fez, na verdade. Eu ali não tive parte criativa nenhuma a não ser a de intérprete. E eu, como miúda de 15 anos na altura, então bora, tipo, vamos lá dar uma voltinha. Cheia de confiança, tipo, sem medo nenhum. Era mais naquela do bora lá dar-te uma volta, vamos daqui para fora, bora. Tipo, pronto. E então fui à eliminatória de Faro e nesse ano o festival estava dividido em 10 semifinais e a minha era a de Faro e os dois primeiros lugares passavam à final. Eu fiquei em terceiro, portanto eu não passei, fiquei ali, pronto. Mas eu não liguei nenhuma àquilo. Para já a canção não era minha, portanto não tinha aquela peso a emocional. ligação emocional que eu tinha aquilo era zero, estás a ver? Olha, eu há uns anos pus o vídeo da atuação porque fui resgatar esse vídeo, porque eu às vezes nem me lembrava que isso tinha acontecido, sabes? Aquilo não foi marcante o suficiente para mim, para eu ter guardado aquilo de alguma forma, mas eu um dia lembrei-me e disse, deixa lá ver, olhar para aquilo outra vez. E os meus colegas da secundária a gozarem comigo assim à torta e à direita, os meus amigos tipo, viram aquilo, olha, juntaram-se todos em casa da Carolina, que nunca mais me esqueço, juntaram-se todos em casa da Carolina, fofinhos, mesmo queridos, tipo naquela de ok, vamos todos ver a Marisa e não sei o quê, tipo ali a darem apoio, mas gozavam comigo assim a torta e a direita. E o cabrões, e então aquilo para mim não foi assim uma coisa que me deixasse assim tão feliz, não foi um momento ótimo para mim. Para além do facto da adolescência também não ter sido simpática para mim, mas eu um dia fui resgatar aquilo e pus na internet e eu fui analisar como é que eu me comportava aos 15 anos. Então eu era apaixonadíssima pelo meu melhor amigo, o Nuno Pacheco. E eu era uma adolescente super insegura, porque não era correspondida, porque, pronto, enfim, vivia amargurada. E na atuação nota-se que eu estou ali, tipo, se eu tivesse um buraco, eu enfiava-me naquele chão. Estás a ver? O meu corpo não dizia isso, mas a minha cara não mentia. Gente, eu não olhava para cima. Eu estava o tempo todo, assim, de vez em quando lá olhava para a frente, mas o tempo todo a olhar para o chão. Nem era nervosismo estar em palco, era mesmo... Era a tua maneira de ser na altura. Exatamente, a minha forma de estar na altura era aquela, eu estava encolhida com a vida, estás a ver? Então, aquilo foi assim uma experiência que não foi tão fixe assim para mim, estás a ver? Foi só uma saída e eu não sabia sequer o que estava a fazer. Pronto. E depois quando fui ao festival com 38, eu tive 10 anos com aquela canção guardada na gaveta. Portanto, eu fiz a canção. Depois, paralelamente à música, eu trabalhei sempre no mercado imobiliário. Portanto, eu cresci pobre. Portanto, eu não tinha rede de segurança, não tinha nada disso. E trabalhei no mercado imobiliário para poder pagar contas, para poder pagar dívidas, enfim, tipo, uma data de coisas. Eu fiz a canção no chão de uma casa, à espera de um cliente. Então estava sentada ali, tipo, aqueles 5 minutos entre as visitas e tal. Eu, ai, coração. Isto acontece... E eu sei imediatamente para o que é que aquela canção tinha de ser e penso assim, espera, isto aqui tem qualquer coisa. E continuei. E eu deixei a canção continuar. Ela saiu em 5 minutos, tal e qual como tu conheces. Aquela canção não mudou nada. Zero. Eu fiz a canção toda ali. Certo? Isso não se explica, essas coisas. Nada. Tipo, pronto, podes estar, tipo, se calhar, meses a tentar fazer... Não pronto. tu, mas um artista a tentar fazer... Foi um rasgo. Agora, pronto, cérebro. O que é que acontece logo a seguir? Não, espera, vou dar a música à Ana Bacalhau. Porquê? Eu estava a fazer o meu primeiro disco nessa altura, um disco de soul, rhythm and blues à antiga, uma cena muito jazz e vibes, em inglês, e eu tipo, não, isso não é Mimi Cat, calma que Mimi Cat não é nada disto. Então aquela canção, por mais que eu soubesse para o que ela era, foi imediatamente o Festival da Canção. Imediatamente. Eu tipo, pus aquela ideia imediatamente para o lado, e comecei a pensar, não, vou dar à Ana Bacalhau, vou dar à Ana Moura, vou dar à Gisela, olha, ia dar a canção a toda a gente. Nunca mostrei a canção a ninguém. Portanto, eu guardei-a, falei com a Ana Bacalhau, falei com a Lisa Sebral e na minha cabeça ainda ia falar com a Capicua para fazer uma espécie de Lady Marmalada à portuguesa.
Elas disseram que sim, excepto a Capicua, que nunca falei com a Capicua na vida, portanto um beijinho para a Capicua se ela vir isto, mas olha, até um dia destes. Até um quem dia sabe? destes. E elas na rua, tipo, uma vez encontro a Luísa, outra vez encontro a Ana, e elas perguntam: então, aquela canção, pá, que tu me disseste e não sei o quê, nanana. Que eu, epá, ainda não fiz nada com ela. Eu tive 4 ou 5 anos com a canção sem lhe fazer nada. Imagina, tipo, a estupidez de Mas teres. que achas que era o teu impedimento para ti? Porque eu achava que Mimiqueta era outra coisa. Mas o meu marido passava a vida a dizer-me assim: olha, que tu nunca dizes essa canção. Eu dizia: olha, vou mandar à Ana Bacalhau. Eu não, tu não mandas essa canção é o teu melhor single, tu não Quando dês dizes essa canção a mandar é ninguém. oferecer mesmo a canção? É tipo, eu vou, ou- olha, ouve esta canção se quiseres, é tua. Oh, uau. Pronto, eu ia fazer isso. Mas tipo, sem valor nenhum, sem nada. Pá, nem tinha pensado nisso na altura, sabes? Eu Bom. só queria que aquela pessoa cantasse aquela canção, porque eu imaginava que aquilo ficava bem, era na voz de outra pessoa, não era na minha. O mindfuck que isto é, estás a ver? Então, tipo, eu na altura, pá, empurrei sempre com a barriga, não, é pá, mas também não a conseguia dar. Eu ouvia a vozinha do João a dizer: não dês, não dês, não dês, não dês, não dês. E o João tem sempre razão. E eu pensava: se calhar é melhor. Pronto, eu vou deixar. Vou vou deixar, pensar, dá vou tempo ao pensar. tempo. Sim. Então, pá, aí 5 anos depois de ter feito a canção, vou produzir com o Twins. Olha, já tinha o meu primeiro filho, o Fred. O Fred tem 7 anos. Então, o que aconteceu, eu estava a começar a produzir outras canções, porque tinha parado para ser mãe, não é? Fiz aqueles 2 discos em 2014 e 2017, flops, comercialmente flops, pela Sony. Portanto, eu tinha tudo nessa altura para aquilo funcionar. Não funcionou. Uma boa editora, uma boa agência, tudo, não sei o que. Eu pensei, é agora. Só que não. Então, eu pensei, olha, que se lixe, agora vou ser mãe, vou parar um bocadinho e depois, então, depois de ser mãe, começo a tentar e não sei o quê, recuperar e estou com o Twins e penso assim: opa, vou dar uma oportunidade a esta canção, agora que estou a escrever em português, vou experimentar. E começámos a fazer aquilo, fizemos aquilo e uma maquete assim muito costurica, porque ainda lá está, muito daquela vibe costurica ainda está na canção. Mas eu pensava assim: epá, mas não é bem isto, Mimiquete também não é isto, deixa ter calma e não sei o quê. Mas eu sempre a pensar que ela era para o Festival da Canção. E eu à espera que me convidassem, sempre, todos os anos. Eu assim: será que é este ano que me convidam para o Festival da Canção? Nada. Porque aconteceu a cena do Salvador e eu pensei: olha, agora quero mesmo ir ao festival outra vez. Tipo, Há um poça, boom agora, novo, um sangue agora, novo, agora tipo, o festival está outra vez a ser aquilo que era antigamente. Então eu quero mesmo ir. Nada. Ninguém me convida, eu sempre à espera, sempre à espera. Pá, vou um ano, não é? Em 2022, neste caso. Eu estava a produzir as minhas músicas e eu pensei: vou fazer um disco. Pá, tenho aqui esta música guardada há tanto tempo, ia fazer um disco que era o meu comeback. Ia fazer um disco super intimista, de uma cena muito cantautor, piano e voz, essencialmente, e algumas de guitarra e voz. Mas tinha aquela, eu pensei: opá, é assim, se esta entrar no festival pode ser que seja boa promo para o disco, estás a ver? Tipo, pronto, pensei assim. Epá, e mandei. Porquê? Porque recebi aquele e-mail a dizer: está a acabar o prazo da livre submissão. E eu todos os anos recebia a merda de e-mail, mas né? Nunca liguei. Pensei assim: não, vão-me convidar. Eu sempre assim à espera: vão-me convidar. Naquele ano admiti: olha, não me vão convidar nunca, portanto deixa-me mandar a porcaria do e-mail. Pronto, olha, é desta. Mas não levei aquilo a sério, então eu mandei e literalmente eu esqueci-me que tinha mandado. Estou no Twins, no produtor, a gravar lá das canções que iam para o disco. Pá, isto a trabalhar no imobiliário ao mesmo tempo, portanto sempre a fazer as duas coisas. Epá, isto é sempre chamadas, eu tinha sempre muitas chamadas por causa do imobiliário. E às tantas tenho uma pessoa que me liga incessantemente, pá, e 2 ou 3 vezes, eu tipo sempre a rejeitar a chamada. Cliente chato, Foi o que eu pensei: meu, há um colega chato, ou tipo alguma coisa, mas pera, tipo, no final vou retomar as chamadas, quando acaba a sessão. Marisa, daqui é o Nuno Galpim. Olha, queria falar contigo. E eu Nuno, então diz lá o que é que precisas. Na minha cabeça, Nuno Galpim era da Remax ou era da Centro e eu era qualquer coisa do género. Nunca na minha vida pensei que era o Nuno Galpim. Reconheces então. Naquela de sim, Nuno, então Sim, diz. Nuno, claro. Sim, o que é que precisas? Diz. Sim. Ainda mais cool até. Mesmo, opa, não, ele percebeu que eu não sabia quem era. Ele era assim: não, Marisa, daqui é o Nuno Galpim da RTP do Festival da Canção. Olha, não estás bem a perceber, eu ali tipo fiquei mesmo, lembrei-me, ai, pois foi, eu mandei, ai, coração, fiquei mesmo tipo: Nuno, porque é que tu me estás a ligar? E ele: acho que tu sabes porque é que eu estou a ligar. E eu tipo: não, mas tu vais-me dizer porque é que tu me estás a ligar. Ele: não, vais ser tu a dizer-me porque... E eu tipo, estávamos ali, e eu: eu estou no Festival da Canção. E ele: tu estás no Festival da Canção. E eu tipo, tipo a chorar, não sei o quê. Pronto, e foi assim, pronto, e o resto da história já se conhece. Epá, é incrível. Epá, esse momento, esse telefonema, esse momento deve ser divinal. Foi lindo. Deve ser uma coisa incrível. Tu falaste agora de uma coisa que me suscitou curiosidade para te perguntar, que é:
tu disseste, ou seja, a primeira vez que foste ao Festival da Canção, que sentias que eras uma pessoa mais tímida, mais com os teus complexos, seja o que for, em que momento é que dás um shift de mudança? Porque eu pelo menos agora a pessoa que estou a conhecer, não sinto como uma pessoa tímida, ou parece uma pessoa confiante, que fala à vontade. Eu sou tímida QB, ou seja, não Mas sou... nós somos só uma coisa, não é? Sim, Ou seja, sim, mas dependendo das circunstâncias, pronto. Mas naquele momento... eu era uma pessoa que vivia com muitos problemas, portanto eu tinha um ambiente familiar em casa, embora os meus pais sempre fossem o meu porto seguro de amor, havia outros problemas que me estavam a causar muitos danos e eu só mais tarde é que me apercebi. E havia muito drama Aqueles na minha choques de gerações, existência. se calhar, não. Era tudo. Eu tenho 2 irmãos mais velhos e havia muitos dramas. A minha gente é uma ode à minha família e às pessoas que me criaram, que foram efetivamente um meio que tóxico, mas que ao mesmo tempo me fizeram forte. Portanto, aquilo que eu sou hoje em dia, eu devo-vos àquelas pessoas, mas eu evoluí dali. Portanto, o meu core está ali, mas eu cresci, eu acrescentei à minha identidade. E o que aconteceu foi que naquele momento eu tinha só aquela identidade, eu não sabia acrescentar outras coisas, embora eu procurasse, porque o tipo de pessoas com quem eu me dava na altura já eram pessoas que me podiam adicionar coisas. Eu ainda não admitia que elas entrassem totalmente, ou porque achava que não merecia, ou porque achava que as pessoas que vinham do sítio de onde eu venho não conseguiam aquele tipo de coisas, embora a minha mãe me educasse sempre a acreditar no meu valor. Portanto, eu tinha um conflito mental gigantesco entre acreditar no meu valor e não deixar que me desrespeitassem e pôr isso cá para fora. Okay. Portanto, havia uma batalha mental entre o deixar isso sair. Mas tu se calhar já tinhas essa força para os outros, ou seja, tu não permitias se calhar que se Sim, pisassem, mas, sim, mas para ti se calhar ainda não estava mesmo eu consolidado. não estava a saber pôr isso cá para fora, então eu tinha muitos complexos, efetivamente, sentia que era Não pertencias, sim, sempre, é senti sempre isso. Sim. Mas depois, com a idade, eu acho que o que me ajudou realmente, depois ingressei numa banda, aos 18, ingressei numa banda chamada Casino Royale, em que comecei assim a compor a sério e a sentir-me mais útil para um projeto, porque percebi que aquilo me estava a ajudar a mim a libertar coisas que eu não sabia sequer que tinha. Com todas as coisas más que teve muitas coisas boas, e uma delas foi perceber a minha personalidade artística. Ok, eu sou dramática, sou meio que teatral, está tudo ok. Então agora bora explorar isso. E explorei isso ao máximo naquele projeto. Mas depois faltavam-me outras coisas, faltava-me o lado genuíno não estava lá. Portanto, eu só sabia ser teatral e dramático. Eu não sabia ser eu só sabia ser a personagem, estás a ver? Então, isso para mim, quando eu aprendi a ser a personagem, deu-me alguma confiança. Alguma confiança. Sim, Foi sim, mesmo. Espera que afinal eu sei buscar essa confiança, para lá. Nem que fosse só naquele momento do palco. No palco eu sabia que podia ser aquilo que eu quisesse. Portanto, no palco eu assumi que no palco eu podia ser mesmo o que me apetecesse, não havia limites. E aquele era o meu lugar seguro e continua a ser. E eu acho que essa busca que eu precisei de fazer e perceber que, por exemplo, quando eu saí dessa banda, há uma frase que me dizem que me ficou para sempre. E essa frase também magoou-me QB, mas ao mesmo tempo foi um drive. E fez-me perceber que havia toda uma panóplia de coisas que eu não estava a explorar. Então toda a confiança vem daí de querer explorar e querer aprender, mas sempre em conflito. Atenção, eu vivi em conflito até, eu diria que se calhar há uns meses, honestamente. Okay. Eu tive uma mudança recente e sinto mesmo uma grande diferença em mim e no ambiente à minha volta. Mas houve sempre um conflito entre essa confiança e aquilo que eu sei que valho e tens para dizer, não é? E que tenho para dizer e qual é que é o meu valor no mundo, e aquilo que eu acreditava, estás a ver? E os meus valores e a maneira como eu me comportava não estavam a jogar tudo no mesmo hemisfério. E porquê é que isso é descoberto mais agora recentemente? Há algum momento, algum acontecimento? Eu acho que quando acontecem momentos em que tu te sentes mesmo invadido e desrespeitado, Vais ao teu limite também, tens que reagir. é isso, vais ao teu limite. Eu fui ao meu limite. Aconteceu uma situação recentemente em que eu fui a um sítio que eu não me lembro de ter ido, honestamente.
Que é o mecanismo de defesa a apagar. Passei-me mesmo tipo assim dos carretos, estás a ver? Caraças, Tipo, ok. e eu sou assim, atenção, isso faz parte da minha identidade e eu quase que apaguei isso porque também tenho people pleasing na identidade, como qualquer português Sim. e como qualquer filha da minha mãe. Eu sou filha da minha mãe, a minha mãe é uma people pleaser por natureza e eu herdei isso dela e não foi só o herdar geneticamente, eu herdei esse comportamento da minha mãe. O que por um lado é bom, és muito empático, mas por outro lado lixa está grande, muitas vezes, pronto. E eu, quando senti que estava a ser desrespeitada a um nível mesmo, pá, assim, Tipo, escandaloso. é que nem foi só escandaloso, porque para as pessoas em questão pode não ter sido uma coisa muito grave, mas para mim aquilo estava a ser um nível basal, sabes? Aquilo foi um nível que foi mesmo, pá, não, isto é inaceitável para mim. E esse momento em que tu percebes que uma coisa é inaceitável para ti, tu vais perceber, mas porquê é que isto aconteceu? E porquê é que chegámos a um ponto em que isto foi inaceitável para mim, que eu já não consigo mais, tipo, não consigo, não quero mais aquilo para mim. E tu percebes, mas há muita coisa que tu não queres para ti que tu aceitas, tu vais, tipo, e eu fui fazendo isso Sim. ao longo dos anos, fui sentando, não quero, mas olha, tipo, é então não tem desconfortável. mal, não Ok. tem mal, estás a ver? Tipo, vais aguentando e depois estás no hustle e vais, tipo, pondo mais pressão e pondo mais pressão, ainda não cheguei onde eu quero, ainda não consegui aquilo que eu queria, e depois mais pressão, chegas a um ponto em que estás completamente obcecado e não vives. E eu não estava a viver, meu. Tipo, eu estava mesmo num ciclo vicioso em que não estava a viver. E esse momento fez-me reavaliar tudo. E recentemente também tive um diagnóstico de saúde que me fez. Que não é grave, que é bem, mas não, Sim. que ainda Podia ser estou- pior, pronto. Sim. Sim, pronto. E então. Aí foi mesmo, uau, pera, calma, isto são duas coisas tipo, que eu preciso de juntar para perceber se está tudo no mesmo hemisfério. E está, estás a ver? Então tu começas a ligar as peças e percebes, mas pera, vamos ter que fazer um reset. E aí está a acontecer. Nice. Parabéns. Obrigada, fico mesmo fico fico orgulhosa. O reset, isto agora é por curiosidade pessoal e já agora também acho que pode ajudar a malta Uhum. que veja. O reset em si passa por quê? Algum tipo de práticas, tipo, sei lá, mais saudáveis ou reavaliação simplesmente mental, espiritual? Talvez? Olha, eu sempre acreditei muito em mim, ou seja, a minha fé reside no poder que eu acho que cada pessoa tem de modificar a sua vida de alguma forma. Eu acho que as pessoas têm um poder incrível de fazer coisas que querem. Eu ganhei o Festival da Canção porque eu disse a mim mesma que eu ia ganhar o Festival da Canção Manifestaste. 10 anos antes. Ah, uau, ok. Eu estou-te a dizer, no momento em que eu fiz a canção, eu contei isto a poucas pessoas na minha vida, mas eu quando fiz a canção, telefonei à minha mãe. A primeira pessoa a quem eu ligo nas mais variadas situações, normalmente, ou é a minha mãe ou é o meu marido. Então, liguei à minha mãe e disse: Mãe, eu escrevi a canção que vai ganhar o Festival da Canção. Eu fiz isto. Ela é testemunha, ela sabe A minha mãe sabe que isto é verdade. Quando eu nunca mais me esqueço. Agora vou chorar. Chorar no serviço. Por nós estás à vontade, faz parte do Não, ganho, é a vida. é porque foi mesmo um full circle moment. Eu ganhei o festival, eu estava ia fazer a conferência de imprensa em que só disse merda. Tipo, olha, Aquela merda boa humana, não, para aí, não? óbvio. Tipo, Ai, eu disse tanta asneira naquela conferência de imprensa. Olha, olha, não vou ouvir. Não. Mas eu saí, tipo, estavam à minha espera para fazer as entrevistas e eu saio para ir falar à minha mãe porque ainda não tinha conseguido falar com a minha mãe. Então a minha mãe liga-me, aos gritos, tipo, não sei o quê. E eu disse: eu disse-te, mãe, lembras-te? Eu disse: eu não lembro, lindo, caraças. A cena foi que eu disse isso à minha mãe e literalmente apaguei isso do meu consciente, sabes? Tipo, aquilo saiu, na minha cabeça eu achava, não, isto não vai acontecer, isto sou eu a ser delusional, tipo, sou doida, tipo, não vai acontecer. Mas eu acho que aquilo ficou impregnado de uma tal maneira no meu subconsciente que eu empurrei. Eu imagino, eu sou aquela pessoa que faz uma canção e mostra. Tipo, eu mostro. Tipo, faço canções e mostro. Eu ponho na entusiasmada, net, queres gente. Tipo, eu partilhar? ponho Ah, na na net. net, Tipo, eu ok, ponho. ok. Eu disse: olha, fiz uma canção nova, eu gosto imenso, vejam lá o que encaixa. Eu lanço. É. Aquela canção eu não mostrei a ninguém. Aquilo foi uma cena mesmo surreal. Eu nunca faço isto. Nunca. Portanto, houve alguma coisa que me levou a tomar as decisões que eu fui tomando até chegar àquele ponto. E eu acredito que se nós fizermos essa busca interior e de perceber, ok, porque é que eu estou no ponto em que estou, porque é que eu estive amargurada com o processo de viver na indústria da música, porque é que há tanto ressentimento associado a uma coisa que me dá tanto prazer fazer, e tu começas a perceber que isso está tudo errado, estás a ver? Tipo, esse ressentimento e esse lugar de injustiçada. Até, olha, o discurso do underdog que eu fiz quando ganhei o festival, que muita gente adotou porque acharam que eu estava a fazer uma coisa super inspiracional e não sei o quê, nananã, e que na altura foi com essa intenção.
na verdade, pensando bem, aquilo pôs-me num lugar que não é o meu, tipo, eu não sou a coitadinha. Uhum. Só que eu achava que era. Eu vivia no lugar de achar que era a coitadinha, que era a injustiçada, que era uma gaja muito talentosa, Mas que o ninguém me meio, estava a dar sim. valor e o meio é uma porcaria. Opá, meu, matem-me já. Esse tipo de pensamento, quando é perpetuado, e eu tenho estado a tentar passar isso a outras pessoas e a Uhum. outros artistas, pá, não traz nada de bom. Uhum. Opá, been there, done that, tipo, e eu sei, isso não traz nada de bom. Então, todo este processo fez-me voltar aí e perceber, ok, eu já consegui perceber isto. Não traz nada de bom e já consegui mudar a minha perspectiva e foi por isso que eu disse há bocado, antes de Uhum. começarmos, Uhum. que 2025 foi o meu pior ano, mas foi também o meu melhor. Porque fez-me olhar para as coisas com uma perspectiva muito diferente e muito positiva de alguém que acha que o poder está mesmo em nós, estás a ver? Tipo, nas decisões que nós tomamos e na forma como nós decidimos olhar para as coisas. Tipo, olhar para as coisas de uma certa perspectiva é uma decisão que nós tomamos. E eu acho que foi um bocado esse processo que isto me obrigou a fazer, que eu olhar para tudo, para a minha vida, Tu seguiste algumas metodologias ou assim, porque isto assim de repente parece muito estoicismo, sabes? Sim, Que é mais, sim. pá, que é muito, ou seja, está tudo centrado em Yeah. nós, tudo depende sempre ou quase sempre de nós, não é? Há fatores que tu não controlas, não é? Tipo, tu não controlas muito bem que efeito é que as tuas Mas decisões. é mesmo não esse é? o ponto, ou seja, tu só controlas aquilo que tu Vem de fazes ti. e coisas, não o que acontece. Sim. E depois isso tem uma consequência que pode atrair. E depois tu Pronto. voltas a ter que decidir como é que tu reages em Yeah. relação àquela consequência, enfim, pronto, Mas é tu um só ciclo ou seja, vicioso. é focar só no que podes controlar, Sim, não é? sim, basicamente. Mas eu acho que é um bocado assim. Opá, e depois eu acho que isso acaba por atrair pessoas para a tua vida em que tudo vai criar harmonia, estás a ver? Tipo, Pessoas que têm um mindset mais ou menos parecido com esse também, é isso, de certa e forma. quando tu estás num sítio mau, eu garanto-te que aquilo que tu vais atrair são ok. pessoas que têm um mindset muito parecido com esse sítio mau. E é um ciclo de merda, Mas a basicamente. tua diferença, ou seja, para estar num ciclo mau e num ciclo melhor, tu sentes que foi só, ou seja, uma mudança tipo analítica de shift? Ou foi mesmo, a vida estava diferente e agora eu decidi por certas ações, por certos comportamentos, não sei. Eu acredito muito Sim. na vertente do saudável. Não é? O saudável depois tem imensos Claro. campos, mas o saudável eu acho que é um bom moto para toda a gente ficar. Tipo, ok, toda a gente deve ser saudável, Sim, não é? sim. E às vezes o saudável também é tipo. Sim, desde é o variável, pequeno- sim, pronto, sim. tem mil e uma coisas. Claro. E eu queria perceber se por acaso houve algumas práticas nesse sentido em que realmente tu ficaste tipo, não, eu tenho que realmente, não sei, ter uma rotina mais X ou uma rotina mais Y para coisa. Isso aconteceu de certa forma? Sim, Ou... completamente. Imagina, eu comecei a perceber que não tratava bem do meu corpo, primeira, não é? Yeah. Comia muita porcaria. Yeah. Ou seja, eu fazia as duas coisas. Eu tanto comia super saudável, como de repente binge eating estragar, é para assim estragar. hardcore. Ok, Sim, se yeah. é para estragar, é para estragar. Tipo, é isso, olha, era a desgraça. Yeah. E eu aceitava aquilo como uma coisa que estava ok. Pronto, aquilo para mim era, aquele comportamento era aceitável. Hoje em dia já não é aceitável. Porque tu percebes que há danos que vêm dali, que eu percebi, há danos que vêm dali que tu não queres, não precisas, tipo, não precisas de ter diabetes, não precisas de ter problemas que vêm de comer muitas porcarias. E não é uma coisa que tu defendas, tipo, aquilo não estava de acordo com aquilo que eu defendo, sabes? Tipo, não é, então se uma pessoa quer ser saudável, se eu vou ao ginásio, faço exercício e não sei o quê, que sempre fiz, mas sempre tive aquele comportamento mais erróneo, tipo, porquê? Eu comia as minhas emoções, portanto aquilo era claramente um vazio Descarregar emocional as emoções. qualquer e um descarregar era, a primeira coisa era logo comida, deixa-me lá comer porque estou a precisar. Pronto, e eu tentei fazer isso, portanto fiz agora uma dieta, mas o curioso, isto é o karma being a bitch, Ok. eu fiz uma dieta que eu não sei, que por um lado me deu o aspecto físico que eu estava à procura e o nível de energia e de clareza mental que eu estava à procura, que me Jejuns e deu. o caraças, não. Não, ok. só que era mais baixo em hidratos de carbono, Ok. Proteico, à mais balda, proteico e sim. não sei o quê, não. Clareza mental brutal. Portanto, a dieta fez muita diferença na minha clareza mental, mas eu acho que se calhar pode-me ter desgraçado aqui outra coisa. Portanto, que não sei, pode ter sido ou pode não ter sido, portanto não tenho provas de que isso seja real. Pronto, por outro lado, eu também acho que essa doença que me foi diagnosticada tem a ver com emoções e tem a ver com danos que me ocorreram nos órgãos, porque eu sou hipertensa crónica, e eu acho que essa hipertensão crónica vem do stress e de emoções com as quais eu não lidei da forma se calhar mais saudável. E então eu acho que foi por ali abaixo, estás a ver? Então eu acho que levou tudo uma data de acontecimentos e pronto, explodiu ali naquele momento. Mas em relação a rotinas, eu acho que comecei por aí, pela alimentação. E ok, adquiri novos hábitos
mais alguma informação que eu estou a tentar manter. O exercício neste momento é uma coisa que eu tenho que priorizar, porque eu sou muito baldas, que é tipo, à primeira que posso não vou. Ligaram-me agora. Não. Olha, vou dar uma reunião. Eu ia, mas... Mas é um bocado isso. Mas eu percebi que é uma coisa que mentalmente me põe num sítio bom. Portanto, faz-me sentir que eu cumpri. Estás a ver? Faz-me sentir que eu prometi e cumpri. Porque eu sou essa. Eu agora já não sou, estou a tentar mudar. Mas a pessoa que eu achava que era a pessoa que falha sempre. Portanto, eu achava-me. Estavas habituada a falhar já. Eu estava habituada a sabotar-me. Estás a ver? Para mim, eu era a pessoa que me sabotava e está tudo ok. É a minha identidade. Não tem de ser. Então, eu tenho feito esse trabalho de ok, eu não tenho de ser sempre assim lá, porque eu não tenho de me comportar 100%. Assim. Mas tenho ouvido muita coisa, vejo muitos podcasts e vejo muita. Adoro neurociência, eu sou obcecada por neurociência. Não podia ter tocado um ponto melhor, o Joaquim apontou para mim e tudo agora. Sabes que é o Andrew Huberman? Pronto, já é muitas conversas porque eu faço por esse lado e eu também consumo bastante dessas coisas porque gosto muito desse autoconhecimento, desse hustle de melhorar as coisas, no geral. E há a primeira coisa que me veio à cabeça agora quando estavas a dizer aquele síndrome de porque eu sou uma pessoa que desiste ou sou uma pessoa que estou habituada a não fazer e tudo mais, nem que seja numa vertente biológica, ninguém é assim, ou seja, porque nós conseguimos a qualquer idade mudar os nossos padrões de neurónios, não é? É mais difícil quando és mais velho porque estão mais intrusados certos comportamentos, mas é sempre possível. Ou seja, completamente, sim. Está provado que agora os circuitos do cérebro conseguem mudar, consegue-se escrever por cima. Eles costumam dizer que é escrever por cima a qualquer idade. Dos padrões é mais difícil a partir de certa idade. Olha, é vida, pronto. Também tens mais certezas de outras coisas, talvez, ou menos, às vezes até, não sei, mas depende, não é? Mas é sempre possível, então essa é logo uma coisa bem interessante. Mas pronto, estavas a dizer. Pronto, mas é isso, chegámos a esse ponto em que eu acho que as pessoas têm mesmo a capacidade de se alterar e de se melhorar, porque se não fosse assim também era um bocado triste, não é? Nós acharmos que você é assim para a vida. Olha, é uma consequência ótima, eu acho, do nosso mundo moderno, esta aqui. É que nós agora temos acesso a programas tipo super culto e o caraças de maneira grátis que te apresentam, não são livros gigantes que tens de ler, ou seja, consegues saber sobre tudo e melhorar, ou seja, é uma grande vantagem. Passando ainda um bocado para o teu hustle, que é impressionante mesmo, tu deves ter tido, eu acho, ou seja, eu pergunto isto a vários artistas e eles têm muitas vezes dizem, olha, pensa em desistir quase todos os dias, e pronto, eu quero te perguntar se tivesse esses momentos ao longo do teu percurso. Acredito que agora não, porque agora estás com muito bem merecido, mas na berra, por assim dizer, o que é muito fixe. Mas foi um caminho longo, não é? Se tivesse estes momentos que pensaste em desistir, e o que é que te fez continuar, basicamente? Tive muitos momentos em que tentei desistir. Não foi só o pensar, eu tentei mesmo. Eu pensei, eu estou no imobiliário, estou a ganhar dinheiro, vou pagar as minhas coisas, vou desistir da música, esta merda só me dá dor de cabeça. O problema é que eu nunca consegui. Depois eu sentava-me ao piano e lá ia uma cançãozita, depois eu chorava, eu quero mostrar às pessoas. Eu nunca aquilo é parte da minha identidade é ser artista e eu não quero tirar essa parte da minha identidade. Eu podia querer e está tudo bem com quem quer dizer, ok, eu já não sou artista ou não quero ser artista, está tudo certo, mas tens de viver muito bem com essa decisão. E eu vivia muito mal. Eu acho que há um pontozinho que agora lembrei-me do meu mestre, Ávila Costa, que estávamos a falar há bocado, que é que ele já me disse uma coisa que eu acho que podia ser se calhar o que se calhar acontecesse contigo se agora não tivesse a acontecer os ótimos sucessos que estão a acontecer, que é, tu ias ser sempre artista. Se calhar não ias ter uma carreira consolidada, ou seja, o que for, mas tu ias estar sempre a tocar ao piano ou a fazer um outro formato qualquer, mas a ser artista, não é mesmo, não é? Eu também acho que sim, acho que tu és sempre artista. Eu fiz um vídeo há pouco tempo que pus no TikTok sobre isso, que não és menos artista só porque não estás aí a ser falado por toda a gente. Aliás, até quem não é artista publicamente é artista. O meu filho é artista e o meu filho ninguém o conhece porque ele é meu filho. Ele tem mente de artista, ele desenha, ele é muito criativo. Eu sei que ele é um artista. Eu não sei se ele vai ser artista publicamente, sabe? Mas eu sei que ele é um artista. A questão é, se tu vives bem com a decisão de ser um artista e não pôres a tua arte cá fora, ou não. E eu não vivi bem com isso. Eu queria, é uma cena egocêntrica, se calhar, mas eu quero que as pessoas conheçam a minha música, eu quero que as pessoas me conheçam através da minha arte. Eu quero inspirar pessoas, quero que as pessoas sintam que há outra pessoa do lado de lá que passa pelo mesmo que elas. E isso eu não conseguia fazer se estivesse quieta. Pronto, e se não fizesse música para pôr cá fora.
Portanto, para mim não era uma decisão que Tinha já de percebi ser. que não. Mas houve, eu tentei várias vezes ao longo Yeah. dos anos, mesmo tipo, não, Yeah. vou parar, é agora, não sei o que, não. Mais uma vez, o mestre Ávila Costa diz: não há outra hipótese. Não é? É isso, não havia. E depois, olha, pus aquele limite de, olha, eu dizia várias vezes ao meu marido, dizia, eu aos 40, isto não bombar. Caguei bem da merda. Mesmo, caguei para esta merda, não quero mais saber, isto é um gasto de dinheiro, não sei o quê, só me chateia, blá blá blá, isto é uma merda. Quase. A cena é que ninguém nos aponta uma arma à cabeça a dizer tu vais ser artista, tu tens de ser artista. Não é? Os pais querem que os filhos sejam médicos, sejam advogados, sejam, sei lá, 500 Coisas outras mais coisas. seguras que. Não é? que- Ninguém te diz, eu quero tanto que o meu filho seja artista, quero que seja. Quero tanto. Ninguém. Então é uma decisão que nós É tomamos. sempre a tua. é. Portanto, depois do que eu percebi, olha, ninguém me obrigou, muito pelo contrário. Eu tomei esta decisão. Eu quero estar nesta indústria, eu quero fazer parte de uma indústria que existe no meu país, eu quero cantar para as pessoas do meu país. E se cantar para as pessoas do meu país faz com que eu tenha de levar com situações que se calhar eu até nem gosto, vou lidar com elas da maneira que eu puder. E tu fazes, mas este sempre foi um bocado o meu mindset cada vez que decidia voltar. O problema é que eu não estava preparada para lidar da melhor maneira com as situações Claro, que não gostava, claro, estás a ver? claro. Então eu continuava a lidar de uma maneira errada, se calhar, ou pelo menos era a informação que eu dispunha naquele momento, portanto eu fazia o melhor com a informação que tinha, não é? Mas não era, a informação que eu tinha se calhar não era a melhor. E o background que eu tinha se calhar não era o melhor emocionalmente para lidar com as coisas. Então eu acho que lá está, mais uma vez, essas consequências, por exemplo, eu posso dizer erros que eu cometi que hoje não teria cometido, não é? Tipo, de sair de agências boas em que eu estive. Por que razão? Porque eu achava que não estava a ter a atenção Pois. que Depois percebes que é um bocado não assim é? em todo o lado, não é? Tipo, não, é assim em todo lado e naquele momento, de facto, as pessoas não me estavam a prestar a atenção que eu achava que merecia. Mas havia outras coisas que eu podia ter feito. Eu podia ter conversado muitas vezes com aquelas pessoas sobre a decisão que eu estava a pensar em tomar, sabes? Tipo, eu devia ter falado com aquelas pessoas, mas não, foi mesmo, não quero, agora vou sair e não sei o quê, porque não sei o que mais. não me valorizam, vou-me embora, vou à Vou-me minha vida. embora, É. pronto. Eu fiquei sempre bem com essas pessoas. Eu percebo, olha, não estava a funcionar porque, sei lá, muitas circunstâncias diferentes, mas estamos de bem. Tipo, todas as agências grandes de quem eu saí, fiquei sempre bem com as pessoas porque eles perceberam que eu estava a ser honesta na minha não forma de foi. lidar e eles a mesma coisa. E foi assim, não nos estávamos a entender naquele momento. A primeira então foi mesmo tipo, olha, não nos estamos a entender, achamos que tu tens uma visão diferente, eu tenho outra. Hoje em dia, a minha forma de pensar é outra. Ou temos visões diferentes e acontece uma situação que aconteceu em que eu percebo, ok, estas pessoas não dão para mim, tipo, e está tudo bem. Tive uma grande zanga, mas olha, muita felicidade para eles, tipo, tudo bom. Ou então tu decides conversar com aquelas pessoas e tu percebes, não, mas espera, se calhar se eu trabalhar com estas pessoas conseguimos chegar Comunicar. aqui, não é? Conseguimos comunicar, porque atenção, aquilo foram sítios para onde eu quis ir. A última não era um sítio para onde eu queria ir particularmente, foi um sítio para onde eu fui. As outras não, foram sítios para onde eu quis ir e decidi sair. Erros que eu cometi que podia não ter cometido, mas por outro lado, eu acho que também me levaram. É sempre aquela parte, não é? Como se chegaste. Pá, Se aquilo não tivesse Yeah, não acontecido, eras quem eu não eras. chegava aqui Claro, agora, tá a ver? Eu não yeah. estava aqui a falar da maneira como estou a falar e com as certezas que tenho. Então, pá, eu acho que faz tudo parte desse. E tu consegues dizer qual é que foi assim a maior surpresa no que toca à indústria da música em Portugal, que tenha sido se calhar um choque e por consequência uma lição? Não. Não tens assim Não há assim nada. Não há assim nada em particular. Eu posso dizer que tive a sorte. Quando comecei, quando lancei o meu primeiro álbum como Mimi Cat, eu tinha a minha maquetezinha com 6 temas que eu tinha feito sem pagar aos músicos, sem nada, só porque eles acreditavam no projeto, que eu era tesa que nem um barrote, né? Tipo, tinha dinheiro nenhum, não tinha nada, tinha um sonho, e tinha um projeto em que eu acreditava muito, e tinha canções que eu acreditava muito. E eu comecei a compor as canções com o Sérgio Costa, que foi tipo a luz na minha vida naquele momento. E eu quando comecei a fazer contactos, atenção, eu não conhecia ninguém na música em Lisboa, a zero, nada, não conhecia ninguém mesmo. Yeah. Não tinha conexos, não tinha pais ricos, não tinha pais influentes, nada, zero, tipo, nem tios, nem primos, nada. E eu, pá, levei com não atrás, não, atrás, não, atrás, não, atrás, não, atrás, não. Mas eu acreditava tanto naquilo que eu dizia, meu, foda-se, alguém me há de dizer um sim, meu. Pronto. E quando isso aconteceu, eu tive a sorte de ter uma ótima primeira agência. Fiquei logo com a Sony também como editora, portanto eu tive a estrutura de sonho para qualquer artista que está a começar, mas sabes o que é que eu sentia? Que mesmo assim nada era suficiente, portanto eu sentia sempre que de alguma forma, ou isto ou aquilo, eu era uma snob do pior, estás a ver? Eu era snob e era arrogante. E eu acreditava muito naquele projeto. Se eu tivesse o mindset que eu tenho agora, com aquilo que eu tinha naquela altura, eu acho que tinha corrido muito melhor, honestamente. Portanto, eu acho que precisei de levar a chapada que levei
para crescer. Eu acho que precisei de levar na boca estes anos todos para chegar a um ponto em que tu percebes que as coisas funcionam de outra forma e a tua forma de criar fica muito mais leve quando tu entendes isso, estás a ver? Eu ainda ontem estava a falar com a Ana Bacalhau sobre isso. Nós sentimos as duas a mesma coisa. Nós, até pela idade que temos, nós sentimos-nos livres, porque nós temos a vantagem de já ter aprendido com os erros que cometemos no passado e vimos outras pessoas também a cometer outros erros e com os ensinamentos de alguém que já está mais à frente. E levaste na boca, portanto já aprendeste coisas, não é? Tipo, já podes dizer, ok, aquele erro eu já não vou voltar a cometer, posso cometer outros, claramente. E vou, e não é? faz parte. Agora, aquele já não vai acontecer, mas eu nunca tive assim situações, acho eu, pelo menos que eu me esteja a lembrar, sabes? Se calhar não me marcaram o suficiente para me lembrar, mas situações em que eu ficasse tremendamente, uau, isto é um choque, estou chocada. Eu acho que não. Eu fiquei chocada nesta última situação, sim, com o nível de desrespeito que veio dali, que eu acho que na cabeça deles aquilo não estava a... Ou seja, eu acho que na cabeça deles não era desrespeito. Como foi recebido em mim, foi. E aí sim foi mesmo um choque do how fucking dare you. Sem identificar, se calhar, ou não sei se identificou ou não, mas sem falar das pessoas, pelo menos o acontecimento foi o quê? Não posso falar. Okay, nem que não possa. É tipo, não é correto. Não é isso, não é correto, porque eu acho que houve uma perspectiva muito diferente de ambos os lados. Mas a maneira como eu senti era inaceitável para mim, estás a ver? E esse eu acho que foi, como te disse, eu nunca me tinha visto assim, ou seja, eu nunca me passei das estribeiras como eu me passei ali naquela situação. E eu acho que isso foi mesmo a única situação, talvez, em que eu pensasse, ok, fui desrespeitada. Até lá eu nunca tinha sentido isso. Na música, e eu lidei com muita gente, inclusive foi um dos pontos da discussão, foi que eu lidei com tanta gente na indústria da música, nunca me aconteceu isto, como é que... nunca me senti desrespeitada a este nível. Nunca. Eu fico contente por saber isso, digo já, na indústria musical portuguesa, eu acho que nós, enquanto artistas, também temos que nos colocar num lugar de respeito. E quando tu és honesto, quando tu acreditas no teu valor, eu acho que as pessoas sentem isso e respeitam-te de alguma forma. Podem não te dar o crédito, mas respeitam-te como profissional, estás a ver? E eu acho que isso sempre aconteceu comigo. As pessoas sempre me respeitaram como profissional. Se me deram o crédito que eu achava que merecia ou não, isso são outros 500. Mas sempre me respeitaram no tratamento. Nunca me senti posta, sei lá, num patamar inferior de alguma forma. Nunca falaram comigo de uma maneira que me fizesse sentir mal. Excepto aquela situação. Exato. Em termos de crédito, sentes que a experiência da Eurovisão, esta última, achas que foi um marco bem gigante, bem diferente no que toca ao teu caminho a seguir? Como crédito, não. Pois, sim, como crédito, não. Mas como experiência, mas como experiência foi incrível por muitos motivos. Eu ainda ontem estava com a Ana Bacalhau, nós temos muitas conversas e também estava a falar sobre isso, que foi... eu ganhei o festival, tive aquela... Não é? E estava a adorar... Atenção, para mim a Eurovisão não foi tão feliz como o Festival da Canção. O Festival da Canção era uma coisa que eu queria muito, portanto eu estava muito feliz de estar ali. Eu estava literalmente a viver o momento mais bonito da minha vida na minha carreira. Pronto, e aquilo para mim estava a ser eu estava a adorar, estava com bailarinos, estava tipo, com bué de colegas, estávamos todos no mesmo ponto, estava a viver a life mesmo, tipo, estava incrível. Pronto, tive algumas amarguras, claro, porque havia ali pormenores técnicos que não estavam como nós queríamos e não sei o quê, e tu percebes, e mas era para ser assim, afinal, enfim. Mas isso não me estava a afetar o facto de eu estar a amar aquela experiência. Eu amei, a equipa toda, foi incrível. A Eurovisão já foi com outro. Eu acho que o mindset mudou um bocadinho e aquilo cansou-me. A Eurovisão foi um processo muito cansativo para mim. E quando tu tens toda a gente a dizer tu não vais passar à final, tu tinhas muita gente a dizer que Portugal não ia passar à final. Eu sou daquelas pessoas que pega nisso e vira o bico ao prego. E eu lembro-me do meu marido me dizer assim, tu assim não vais passar, meu. Com aquele espetáculo que não dá, tu que não vai passar, tu já viste os outros, não vai passar. E o João, foda-se, para com essa merda. Não me vais dizer mais isso. Amanhã é a final e eu vou-te dizer uma cena, nós vamos passar à final. Eu não sei, eu acho que nós estávamos todos... Estou a falar, eu acho que aquilo aconteceu mesmo, uma cena coletiva em palco, que os bailarinos, nós somos, apesar de não sermos amigos tão próximos, entre eles são amigos muito próximos, eu não era, eu era tipo uma outsider do grupo dos bailarinos, mas nós acreditávamos muito naquilo que estávamos a fazer, ou seja, nós sabíamos que tínhamos um background de merda, que tipo, que estava uma porcaria, porque enfim, culpa deles, enfim, não interessa.
Mas nós pensámos, pá, mas a raça que nós temos ninguém nos tira. Tipo, Tuga. é mesmo Tuga. Tipo, se há coisa que o Tuga tem, é raça. E nós, tipo, opá, olha, é assim, vamos para lá com tudo. A gente vai para lá com tudo. E pode ser que do lado lá das câmaras as pessoas sintam isso. Que era o quê? A minha cena é, eu não tenho mais nada atrás, mas temos 5 pessoas em palco que vão dar tudo para aquelas câmaras. Tipo, as pessoas do lado lá é que vão votar. Pronto. E nós fomos literalmente nesse mindset, tipo, a gente vai com tudo, nós estamos bem felizes por estar a fazer isto pelo nosso país, estamos a representar o nosso país com o máximo de orgulho que podemos, bora. Então, pá, eu acho, honestamente, eu acho que foi isso. Nós estávamos tipo naquela, eu juro-te que quando ela estava para dizer Portugal, eu sabia que ela ia dizer Portugal, mas eu estava naquela de vai, agora, vai. E eu nunca lhes perguntei, mas eu acho que eles estavam todos a pensar exatamente a mesma coisa. Então, se essa cena de energia coletiva existir, eu acho que naquele momento foi real. Existiu, certamente. Pronto, mas o que aconteceu a seguir foi, lá está, a autossabotagem, que é já fiz o que eu queria. Estás a ver? Eu acho que a partir dali a experiência para mim já deixou de ser fixe. No momento antes da final eu estava super melancólica, estava cansada, estava triste, porque, pá, pensamentos da cabeça, living in my head, tipo aquilo estava tudo em turbilhão. Tinha a ver com nervos, um bocadinho também. Não? Eu foi acho que não era hype nervos. tão alto antes Eu acho que foi isso, estás a ver? Mas, porque nós estávamos realmente muito excitados para fazer aquilo. Eu não fiquei nervosa e eu lembro-me antes de entrar em palco na final, a última vez, eu olhei à volta e eu pensei, isto é uma grande história para contar aos meus filhos. Isto é uma grande história para contar aos meus filhos. Como é que uma música que fica 10 anos na gaveta de repente vem parar à frente de não sei quantos milhões de pessoas num só momento? E eu nunca pensei que aquilo me acontecesse. Meu sonho, eu nunca tive Eurovisão como sonho na vida sequer, nunca. Eu não sigo a Eurovisão. Tipo, e aquilo aconteceu e eu vou para a casa de banho chorar durante 15 minutos no final da atuação. A Carla Bugalho da RTP: Mimi, estás bem? Eu estou, Carla, já vou. Já vou. Pá, porque aquilo foi descarga, estás a ver? Tipo, eu estava a precisar, pronto. E eu sempre encontrei no choro esse alívio, não é? Pronto, eu acho que como muita gente, sim, pronto. Sim. Mas aquilo deixou-me num lugar que eu acho que não foi assim tão fixe. Eu acho que esse choro vem de um lugar... Vida, não, também? Não. Não, eu acho que foi o oposto. Eu acho que esse choro vem de um lugar de quase não merecer aquilo, estás a ver? Eu acho que o choro vem de um lugar muito lá para trás. Aquilo vem de um sítio que não me deixou, aquilo não me deixou num sítio fixe. Eu fui fazer tudo o que eu fui fazer a seguir. Eu nunca tinha um sentimento de ok, eu consegui fazer uma cena bué da fixe. Eu não estava agradecida o suficiente, sabes? Eu não sentia gratidão suficiente por aquele momento. Eu deixei que outras coisas me minassem o pensamento. E eu fiz o Avante nesse ano. Pá, tinha um mar de gente à minha frente a vibrar com as minhas canções. E eu saí daquele palco miserável. Eu acabei a atuação e lembro perfeitamente do Pias, o meu pianista, me dizer assim: já viste, Marisa, estavam aqui todos para ti, meu, os anos que andamos aqui e agora finalmente. E eu, tipo, não estou a sentir, tipo, não está a acontecer nada disso que tu estás a pensar, isso não está a acontecer na minha cabeça, mas eu estava a fingir que sim. Sim, finalmente. Claro. Sim. Na minha cabeça nada disso estava a acontecer. Eu pensava, meu, why the fuck, tipo, porque é que eu não estou feliz com aquilo que eu mais queria? Tipo, era isto que eu queria, eu trabalhei para isto e agora cheguei aqui e não estou feliz. O que é que está a acontecer? É o sentimento de não pertencer? Eu não sei. Eu acho que pode ter sido, estás a ver? Tipo, mas era eu sempre a acreditar que eu sou a pessoa que falha, eu sou a pessoa que se autossabota. Portanto, aquilo in the back of my mind estava sempre tipo, tu vais-te autossabotar sempre. Eu achava sempre, isto era uma crença que já vem de família, que as coisas boas não duram. Eu sou essa pessoa que acha sempre que as coisas boas não duram. Eu já não penso assim, mas eu pensei assim durante muitos anos, que é, se alguma coisa boa está a acontecer, alguma coisa vai acontecer a seguir. Opá, isto é ridículo. Esse tipo de pensamento mina-te mesmo a sério. Eu acho que foi o que aconteceu aí. Aconteceu uma coisa tão boa e eu imediatamente pus num lugar em que aquilo já não é tão bom assim, estás a ver? E eu pensei, não, espera, eu não me diverti em palco, isto não pode ser, vou-me divertir em palco. Então esse foi o primeiro shift que eu fiz. Ok, tudo o que eu fizer a partir de agora vai ter que ser divertido, porque isto não pode ser, eu estou a fazer isto para me divertir e a minha vida merece este divertimento. Faz esse shift pequenino, qualquer coisa muda o alinhamento, fica mais divertido, eu divirto-me mais nos concertos, em palco e blá blá blá, mas mesmo assim ainda não estou lá. Faço teatro musical, que eu sempre quis fazer. Faço teatro musical e faço uma personagem que é o gênio do Aladdin. E aquilo muda. Eu literalmente, eu faço o gênio e eu percebo, foda-se, porque que eu não fiz isto há mais tempo, meu? Essa cena de estares fora de ti, tipo, de seres outra coisa,
é bué da fixe para mim. Tipo, Ok. olha, espera que ser outra coisa, é bué da fixe. Entras em modo personagem outra vez. Então tu entras em modo personagem e tu percebes, opá, espera aí que se calhar também não é bem isto. Então andas ali, tipo, sempre à procura, eu andei sempre à procura de onde é que eu andava, tipo, de onde é que eu me encontro. Então, literalmente, é no cruzamento dessas duas coisas. Yeah, ok. Que é tu podes ser teatral e podes ser autêntico ao mesmo tempo e podes ser tu sem fugir. Então começo a aceitar do sítio de onde venho e eu, o quão orgulhosa eu sou desse sítio, que na verdade eu nunca manifestei orgulho nenhum por ser desse, e eu acho que nem o sentia, para dizer a verdade. E eu começo a perceber, não, espera, tipo, este sítio é que me fez ser assim, portanto esta raça toda que eu tenho, esta cena de não desistir, isto de ir a, tipo, quando falam mal para mim, mas que cara, tipo, estás a falar para quem? Isto é bom, isto é uma cena boa, então, isso é ok? força. Isto é força, Yeah. e essa força vem de um sítio em que essa força vinha de maneiras diferentes. Mas eu absorvi essa força dessa forma. Mas há outras coisas que eu também tenho. Eu tenho essa sensibilidade de ter crescido para outro sítio e de querer outras coisas e de gostar de outras coisas. E de merecer, sabes? E eu aceitei não, porra, eu mereço. Já sentes que mereces. Eu mereço, meu, não. Tipo, Foda-se. se eu mereço, eu trabalhei. Eu mereço. Porque eu investiguei, pá, acho que mereces, no mínimo. Já, né? Tipo, ouve, a cena do. E depois, quando tu começas a perceber isso, não, eu mereço estar aqui, sim, tipo, eu tenho valor. Tipo, e quando tu começas a, tipo, a acreditar nisso e a pensar, meu, eu não vou voltar a fazer isto, e é um castigo que eu estava a fazer a mim próprio, é um castigo, eu estava-me a castigar por ter conseguido uma cena boa. Eu estava, tipo, a pôr-me outra vez na merda só porque eu não estava a conseguir, tipo, equilibrar aqui as emoções e as ideias. Então, a cena da Eurovisão, eu acho que foi o início dessa viagem negativa que me trouxe à espiral positiva, estás a ver? Eu acho que foi preciso isso para eu perceber que não estava bem. E eu sei de outras pessoas a quem aconteceu exatamente a mesma coisa, em que tu entras nessa espiral, vais para ali abaixo, tu percebes, não, isto não está bem, ok, vou ter que fazer, e tu vais subindo devagarinho, devagarinho, e vais tendo experiências, e à medida que, eu acho que é isso que acontece, quando tu decides que queres melhorar, vão acontecendo pequeninas coisas que vão-te acrescentando, e tu vais percebendo, ok, isto é fixe, ok, eu gosto disto, e tu vais selecionando as coisas que gostas, os que não gostas, e vais O tirando as que corpo não fica gostas. a saber mesmo. É o que isso, que e tu que começas resulta. a gostar, e mesmo assim no meio dessas experiências vais tendo coisas que não gostas. Claro, isto também há Né? os altos e baixos sempre. Mas servem para aprender o que tu não gostas. Yeah. Então o que tu não gostas, tiras gentilmente e olha, muito obrigada, adeus e até uma próxima, ser feliz. Yeah. Pronto, e vais seguindo. E eu acho que isso tem-me ajudado a crescer. Eu acho que as pessoas sentem isso na música também, sabes? Acho que isso, e essa é uma missão minha neste momento, é pôr isso na minha música. Como é que eu ponho isso às pessoas? Como é que as pessoas... Como é que, verdade, não é? Como é que eu ponho isso nas minhas canções? Eu acho que tenho conseguido criar canções que mostram isso. A Minha Gente, por exemplo, é uma canção muito melancólica, mas que ao mesmo tempo tem essa vertente da força e do orgulho nessas pessoas e nesse background, estás a ver? E no fundo, eu lutei muito para ter essa canção da forma como eu a via, porque entre produtores, eu tive 2 produtores, tive o Survival, que é meu amigo de coração, e tive o Duarte. E o Duarte aceitou muito melhor a minha visão, mas o Survival não estava a conseguir perceber, porque para ele aquilo não fazia sentido, a visão que eu tinha para a canção não fazia sentido. E apesar dele ter esforçado para tentar cumprir a minha Parece visão, uma tradição moderna. É tipo assim uma coisa, tipo, é tradição moderna, não é? Tipo, imagina, eu venho de um background em que eu ouço muita soul music, mesmo moderna, este Neo Soul que existe eu também ouço muito. Venho de um background em que eu gosto de cenas muito jazz e eu continuo a ouvir muita música antiga, mas também ouço muito pop. Eu uso pop pastelhado, eu papo todo, eu adoro, estás a ver? Então eu depois gosto muito da cena musical também, então eu percebi que pá, não dá para lutar contra essa cena de seres mesmo uma miscelânea que ninguém percebe. As pessoas dizem, não percebo o que é Mimi Cat, não temos pena, vais perceber, espera, vou-te explicar. Então, é essa mistura toda. parte do cool, eu acho que é essa cena mesmo. Pelo menos a mim, eu acho que a mim uma das coisas que me fascinou foi dizer, uau, ok, isto até tem uns toques de fado, mas só que não é. Mas, não é fado. yeah. Eu nunca vou ser fadista, eu adoro fado, não sou fadista, mas porque é que raio eu não posso ir ver ao fado? Eu posso, como toda a gente está a ir agora neste momento. A minha cena é, eu só quero fazer a minha cena, estás a ver? Tipo, só quero fazer a minha música, pronto. E sem tentar copiar ninguém, mas sem negar a música que me faz feliz. E muita da música que me faz feliz foi a música que eu fiz no primeiro álbum. E eu nunca mais voltei a fazer essa música. E eu pensei, eu não posso negar de onde eu venho. E tenho que aceitar que isso faz parte da minha identidade. Então, por que não mostrar às pessoas que eu venho dali, mas o que eu faço agora, esta cena portuguesa que eu descobri com a coração, que eu não sabia que tinha e que negava, não é? Deu-me imensa alegria, estás a ver? Dá-me uma alegria que eu nem sequer sabia que tinha, sabes? Então
eu percebi, ok, eu quero juntar as duas coisas no mesmo universo e é isso que eu estou a fazer. Eu acho que as pessoas estão a começar a perceber Eu acho que isso. também há uma cena que tanto há aquela vertente que eu acho que é sempre um artista, na minha opinião, nunca deve tentar pensar, ou seja, deve simplesmente fazer e depois os rótulos são para as pessoas que definem as coisas e vai para o público para opinar, tu fazes só a tua cena como estás a dizer e bem, eu acho. Ou seja, e nós como público temos mais tendência a influenciar-nos se for verdade. Sim. Mas neste caso também acho que também há uma coisa gira, é que é muito tuga a música em si, o que falas lá, não é as coisas que falas. Então, tipo, eu sou tuga. Então, É isso, eu acho que há uma Portugalidade a ser navegada neste momento na música portuguesa que eu sinto que está um bocado mastigada no sentido no tipo de sons que se escolhem, estás a ver? Eu acho que tem mais a ver com a produção e com o tipo de arranjos que nós estamos a fazer. Porque toda a gente, para mostrar que é português, tem que pôr um bocadinho do rancho e tem que pôr o lencinho no não sei o quê, nananana. E está tudo bem. Está tudo bem. Se as pessoas quiserem fazer isso, está tudo bem. Eu é que sinto que esse não é o meu tipo de Portugalidade. Eu sou uma diva. A minha personagem é uma diva. E a minha diva gosta das plumas, e a minha diva gosta das lancholas, e a minha diva gosta das ondas de vintage, e a minha diva gosta dessas tralhas todas. Styling João Telmo. Styling João Telmo. Mas também gosto muito do Pimba, eu adoro, tipo, saber que eu cresci a ir aos bailaricos, não, eu estou a crescer aos bailaricos. Então, eu gosto deste universo do povo português, esta identidade. Nós somos uns chorões e somos queixosos e não sei o quê, mas depois vamos à luta e ninguém nos para porque nós acreditamos e vamos e não sei o quê, esse conflito que é o povo português, eu estou a pôr nas minhas canções e eu acho que é isso que as pessoas percebem. As pessoas percebem que Portugal também está ali. Embora a sonoridade da minha gente não tenha o faduncho e não tenha não sei o quê, na minha maneira de cantar está um bocadinho de fado. A Santa a mesma coisa. Na minha maneira de cantar está um bocadinho de fado, mas também está um bocadinho de soul e também está um bocadinho de jazz e também está um bocadinho de Pimba, sei lá o quê. Tenho a certeza que há pessoas que por causa da Ai Coração me põem na caixa do Pimba. Está tudo bem, ponham, mas ouçam o que é que eu estou lá a dizer e vão ouvir o resto e vão também perceber, tipo, está tudo bem, o que lá existir sou eu. Respeito. Porquê o nome Mimi Cat? Olha, porque eu achava... Não precisa ser super deep, se não for. Não é, de todo, não é nada deep. Mas eu achava que Marisa Mena era um nome muito sério e era um nome de fadista. Marisa Mena é nome de fadista, eu não sou fadista. E eu almejava uma carreira internacional. Então, na altura, eu vou para fora, eu vou não sei o quê, eu vou não sei quantos. Olha, a marca, eu tinha uma visão tão inabalável na altura da marca que eu queria. Eu acho que foi por isso que eu consegui a Sony e por isso que eu consegui toda a estrutura que eu consegui no início. Eu acho que foi mesmo por isso, porque eu tinha um mindset na altura. Mesmo, tipo, isto é uma marca, Mimi Cat é uma marca, e eu ainda hoje acredito nisso e cada vez mais. Mas na altura, aquilo para mim tinha que ser um nome de marca. O meu nome artístico tinha que ser um nome de marca. Pronto, porque eu ia fazer merchandising, eu ia fazer mata de coisas, eu ia ser capa de montes de revistas e eu não sei o quê. E eu tinha a imagem toda pensada. E tanto que executei. Vem de a minha família, chama Mimi às madrinhas. E eu tenho uma afilhada, já muito crescida, com 24, acho eu. Desculpa, não sou o meu e, portanto, eu sou Mimi há muitos anos. Era Mimi já, porque ela me chamava Mimi. Eu achava Mimi um nome muito fofo. E também não era demasiado sério. E o meu marido dizia sempre que eu tinha olhos de gata, porque eu na altura, quando era mais nova, tinha muitas pestanas. Agora tenho menos, mas na altura tinha muitas pestanas. E o olhar, toda a gente dizia isso. Quando eu punha maquilhagem, toda a gente, os teus olhos são assim meio de gato. E eu tipo, obrigada. Mas eu fiquei com aquilo. E então, eu, quando juntei as duas cenas, Mimi Cat, eu pensei, olha, isto soa muito bem, isto é uma cena divertida, não é demasiado sério, dá para dizer na China, se for preciso, dá para dizer em qualquer língua, está tudo bem. Olha, como marca, eu acho que funciona. E o Herman, há uns anos, quando eu lá fui, disse-me, o teu nome é brilhante. Adoro o facto de teres escolhido esse nome. Isso é tipo o maior shout-out que podes ter. Mesmo, Mas agora há pouco tempo, tipo, um comentário, lá está, a gente liga aos comentários negativos. Devias mudar o nome para uma coisa mais séria, porque a música que tu fazes não se coaduna com o nome. Eu, shut up, bitch. What the fuck? What the fuck, cara? Então agora, olha agora é que ia mudar o nome. Depois de andar aqui 10 anos e 12 a batalhar para que toda a gente o conheça, agora vou mudar. Ela falou, ou seja, ela, tipo, Mimi Cat foi... Não, mas eu queria perceber, ou seja, de que maneira é que o ser mãe influenciou todo o hustle artístico em si. Ou seja para tu falaste um bocadinho e depois lembro-me, caraças, não diz-me.
Eu não sei se influenciou tanto assim. Hum, eu sei que estou a tentar ensinar. Eu acho que influenciou no sentido em que o que eu queria passar aos meus filhos e o que eu quero passar aos meus filhos é que, ok, tu tens que ir atrás daquilo que tu queres. Se tu queres uma coisa, não esperes que te deem. Vai só. Hum, mas também acho que o sinal que eu tinha passado é ai, estou sempre cansada, ai, não tenho tempo, porque estava nesse hustle. Portanto, a mensagem que eu estava a passar com o hustle não era boa. E a mensagem que eu quero passar com o hustle é que é possível tu chegares onde tu queres de uma forma prazerosa para ti, sem te sentires cansado, sem te sentires drenado, sem sentires que estás constantemente a remar contra a maré. Porque o próprio facto de tu pensares que estás a remar contra a maré já é uma desgraça, já foste. Já estás tu É estás esforço logo é no- um esforço, então aquilo já vem de um sítio tipo, ei, eu estou bué da cansada. Eu estava sempre cansada, nunca tinha tempo para nada, sempre. E isso reflete-se também com os meus filhos. Então eu acho que agora é que eu começo a perceber que posso reverter o dano que eu criei com isso. Então eu estou a tentar mostrar-lhes que, ok, a mãe vai atrás do que quer, mas a mãe está aqui e a mãe está a viver com Está a vocês. rocar neste E a tempo mãe todo. está feliz por estar a ir atrás de um sonho, mas estou feliz por também, de vez em quando, não ir trabalhar e dizer que não a muita coisa para poder estar com vocês. E é isso. Lindo. É. Pá, eu concordo 100%. Fogo. Isto É. aqui, pá, é o caminho. O caminho tem que ser prazeroso, não é? Senão Opa, não faz sim, sentido. sim. Eu estava mesmo numa espiral muito descendente. Estava mesmo, tipo, era isto, eu sentia-me constantemente drenada, estás a ver? Tipo, eu estava sempre cansada. Assim. Foste uma vítima do próprio. É isso, estás a ver? Yeah, Tipo, estás vitimizado, meu. Tipo, eu não sou essa pessoa, eu nunca acreditei nesse papel de vítima, mas eu praticava. yeah. Estás a ver? Nem é preciso, nem precisa ser na prática. Parece, ou seja, és uma vítima no sentido. Podes sentir também como vítima, para além disso, mas é de género. Não, és um hamster. Yeah, é Tipo, isso, estás ali, não, és não um tens hamster. controle. Tu és vítima das tuas próprias escolhas. Eu é que pus isto, tipo, eu é que disse que queria trabalhar e afinal não queria. Estás a ver? Eu queria era ter ficado em casa. Neste fim de semana, eu podia ter ido ver um concerto, um festival, não sei o quê. Olha, queres saber? Não vou. Não vou. E queria ver, era o Slow J. Eu queria bem ver o Slow J. Mas eu pensei assim, epá, mas eu quero mesmo ir ver o Slow J, eu quero mesmo ficar em casa com os meus filhos a Claro. curtir o filme e a fazer um jantar fixe, e não sei o que. Se calhar quero ir ficar em casa com os meus filhos. É isso. Pá, juro-te, pensei mesmo que se foda o Slow J. Vai ver outro concerto do This is Slow J. Mimic at Time. Opa, mas estás a ver? Mas não existia. Esse Mimic at Time não existia. Eu não tinha Mimic at Time. Eu não tinha sequer ambições de fazer outras coisas a não ser trabalho. Eu só pensava no trabalho. Meu marido, que é o oposto de mim, dizia, meu, tipo, tu não estás a viver a vida, tu estás só a ser escrava de ti própria, meu, tipo, tu não estás a viver. Portanto, eu acho que, pá, que é mesmo preciso, tipo, perceber quando é que está uma obsessão que já não é saudável e quando é que está a ser uma cena fixe para tu fazeres. Tipo. Eu acho que um bom indício para tentar perceber se está a ser saudável ou não é mesmo as tuas sensações, não é? Sim, Se sim, se estás a sentir mal. Estás Sim, tudo sim. excitado e de porreiraço e não Yeah, sei o que é sim, fixe, não é? Se já estás tipo com aquela de. Pá, imagina, houve outra cena que também fez um clique para mim, que foi, eu tenho uma canção que se chama Santa Inocência, que eu escrevi sobre, eu personifiquei a Santa Inocência, portanto é como se a Santa Inocência fosse uma pessoa, então eu digo no refrão, Santa Inocência, onde andas tu? Olha a falta que fazes, vamos fazer as pazes, traz a infância contigo, só tu. Pronto, e esta canção... eu pensei, ok, eu quero fazer isto com crianças, isto tem que ter crianças de alguma forma. Então pensei, ok, vou procurar orquestras que tenham crianças. E encontrei um projeto social incrível que se chama Orquestra Geração. Mas aquilo é um projeto social. Começou como um projeto social para tentar inserir crianças que vinham de meios mais famílias mais desfavorecidas, para lhes dar ali tipo um sentido de comunidade e de utilidade, que é tipo, olha, eu sei fazer qualquer coisa, eu estou aqui com os meus amigos, estamos a fazer uma cena juntas, não sei. E eu pensei, vou pô-los. Então tive uma reunião com eles em que expliquei o projeto e não sei o quê e tal, vem dizer quantos, a chamada, disse ao meu marido assim, foda-se, estas merdas é que eu gosto de fazer, meu. Isto é que me dá vida, não me dá vida cansar-me a fazer merda. Honesta, há coisas que eu vou fazer que fico cansada, tipo, fico mesmo drenada, eu não quero fazer mais essas coisas, não quero, pronto. E estas coisas, criar, na verdade, e criar projetos em que eu estou envolvida com as minhas canções e com os meus projetos de pôr as pessoas em palco e de criar espetáculos, porque eu estou agora numa fase em que estou a criar espetáculos musicais, é isso que me dá essas emoções. Então é aí que tu percebes, que é o que estavas a dizer, que tu percebes, não, isto é que está certo, isto é que é suposto eu estar a fazer. É assim, por exemplo, eu agora estou a fazer, e eu acho que eu atraí isto.
coisas com filarmónicas e bandas muito grandes. Eu vou fazer agora um concerto maravilhoso que nunca pensei que fosse acontecer, com a banda da Força Aérea. Então eles convidam-me, eu digo, sim, claro, adoro fazer, não sei o quê, né? E eles mandam-me uma mensagem, mandam um e-mail a meio do processo a dizer assim: tínhamos escolhido o alinhamento, então o alinhamento era metade músicas minhas e outra metade eram músicas que eles já tinham. Yeah. Então eles mandam um e-mail a dizer: olha, eles querem fazer as tuas músicas do primeiro disco também no alinhamento. E eu, como assim? Uau. Como assim? Eu sempre tive o sonho de ouvir as músicas do meu primeiro disco em Big Band. Aquilo é feito para Big Band. E eu pensei, isso só vai acontecer quando eu fizer um coliseu. Pá, eles dizem-me isto, eu não acredito, isto vai acontecer, isto é real, estás a ver, isto é real, isto transformou-se em realidade. Então eu vou já falar com a pessoa responsável por essa alteração ao telefone, e ele disse-me, olha, se quiseres fazer isto, eu ponho-te a fazer bué, tipo, conheço bué da gente e não sei o quê, e eu, por amor de Deus, Então o que é que eu percebi? Que eu acho que, eu também disse isto em voz alta, quando fiz agora o evento da taça, tipo, eu fiz a final da taça feminina de futebol, e eu disse em voz alta pela primeira vez, eu acho que nasci para fazer coisas com muita gente, coisas grandes, projetos grandes. E eu acho que ao dizer isto, eu honestamente passei um sinal qualquer para o universo que o que está a acontecer é literalmente a virem essas coisas ter comigo. E eu nem sei se sou a artista que vai ter a carreira normal de ir tocar com a minha bandinha aos concertos normais. Eu honestamente acho que passa muito por fazer este tipo de espetáculos com coisas grandes, pá, em parte porque eu acho que esta identidade diva que eu sei que tenho, pá, tá mesmo super casada com isso, estás a ver? Tipo, eu acho que pronto, é isso. Estou super feliz, nota-se, né? Pronto. Parabéns, sim senhor. Olha, estamos a chegar ao final. Eu queria. Tenho sempre duas coisinhas que quero fazer agora no final com cada convidado. A primeira era, ou seja, a Mimi Cat com 80 anos e olhando para trás, o que é que faria mesmo valer a pena o percurso? Seja achievement, seja. Eu acho que o que faz valer a pena é em quem é que tu te tornas. Tipo, o que é que tu fazes com aquilo que tu tens. E eu quero pensar que a Mimi Cat com 80 anos vai ter feito bem a muitas pessoas. Portanto, é um dos meus objetivos. E eu no outro dia mandei uma mensagem à Catarina Furtado, porque é uma das pessoas que eu tenho referência nesse campo, que é, ok, como é que eu posso, tipo, sempre que precisares de alguém e que aches que a minha presença possa ser válida, chama-me, porque eu quero ajudar pessoas a construírem um futuro melhor para si. Portanto, a Mimi Cat com 80 anos, com certeza, e espero eu que sim, vai ter esse emblema no bolso, essa carta no bolso e esse escrito no currículo. Mas eu acho que é isso, eu acho que a viagem para ser a pessoa em que tu te transformas, por exemplo, eu há uns tempos sentia-me uma mãe super ausente, apesar de ser presente, ou seja, eu era presente, mas não era. Tipo, eu estava lá, mas a minha cabeça estava obcecada com a minha carreira. Em vez de estar obcecada em viver, em apreciar os meus filhos, que estão ali, estão a crescer, vão passar depressa aos anos, e eu estou a perder, se calhar, uma das melhores partes da minha vida se não estiver ali. E de vez em quando, no meu dia-a-dia, ainda vou lá tipo para aquele antigo viciozinho do deixa lá ver o que é que está a acontecer. Não. E eu acho que teres consciência disso e fazeres uma viagem em que tu melhoras como pessoa e percebes, ok, que impacto é que eu posso ter na vida das outras pessoas, acho que o mais importante é sentir que acrescentaste valor. E portanto eu quero pensar que a Mimi Cat 80 anos vai ter esse emblema. Sim, esse emblema, sim. Respeito. E olha, esta aqui não é obrigatória, nenhuma delas era, obviamente, mas pronto. Mas caso tenhas alguma mensagem que queiras passar, olha para aquela câmara e faz a tua cena, ou seja, o momento é teu para dizer... Agora não saímos daqui, era para acabar. Não, estás à vontade, mais 2 horas e meia, 2 horas e meia, é contigo. Não, olha, para toda a gente está a ver isto, seja artista ou não, eu acho que o mais importante é conhecerem-se, não é? Tipo, saberem quem vocês são. E eu também já disse isto num vídeo que fiz para o TikTok, que é saberem o vosso valor. O vosso valor não é questionável pelos bens que vocês têm, não é questionável pela educação que tiveram, não é questionável pelas pessoas com quem vocês se dão, não é questionável por fator externo nenhum. O vosso valor é só questionável por vocês próprios. Somos a única pessoa que pode questionar o nosso valor. E quando vocês percebem o valor que têm, nas coisas mais insignificantes, nos momentos mais importantes, vocês são importantes para muitas pessoas. Nós às vezes achamos que não. Só somos importantes quando muita gente nos reconhece como importantes.
este princípio não está muito correto, porque as pessoas para quem nós somos efetivamente importantes, às vezes são as pessoas a quem nós damos menos importância e a quem nós dedicamos menos tempo. Nós às vezes dedicamos mais tempo a tentar parecer cool ou a tentar parecermos outra coisa qualquer para as pessoas de fora, em vez de darmos o nosso melhor às nossas pessoas. E eu falo por mim porque já fiz esse erro e todos os dias luto contra isso. Mas eu acho que é isso. Saibam o vosso valor, entendam o vosso valor e que esse valor vai ser sempre valioso, passando a redundância, para as pessoas que estão à vossa volta e sintam-se gratos pela vida que têm. Eu acho que o facto de estarmos vivos e de termos todos os membros a mexer e termos a capacidade de falar e de ouvir já é um motivo gigantesco para estarmos gratos, porque há pessoas que se sentem gratas sem terem estas características. Portanto é isso, sintam-se gratos por estarem vivos e deem amor às vossas pessoas, deem amor à vossa volta, sintam amor por vocês próprios acima de tudo. O amor próprio eu acho que é assim o ponto essencial. Obrigado. Falei muito. Ótimo, obrigadão. Obrigada.